Acaba sendo um final de fase de grupos muito seguro, muito tranquilo do Flamengo, classificando sem maiores dificuldades, sem maiores problemas. E com uma campanha melhor do que a do ano passado, né? Bem lembrado, Mauro, é verdade. Inclusive uma campanha melhor do que do ano passado. Ô João, me diz uma coisa, esse Flamengo agora, a gente falava da chegada do Dome, tudo que ele ia ter que implantar, o estilo dele de jogo, etc., das diferenças e tudo que o Flamengo já passou, que a gente falou aqui 1000 vezes. Tá pronto o Flamengo para esse desafio que é o mata-mata da Libertadores, que são os confrontos pelo Campeonato Brasileiro, vai ter o Inter aí no próximo final de semana, lá no dia 7 de novembro, que não está tão longe assim, se a gente parar para pensar, tem o Atlético Mineiro, são os confrontos na parte de cima da tabela, por tudo que já passou. Tá pronto? Olha, o Flamengo não diria que está pronto exatamente por causa de ajustes que todo time precisa fazer e principalmente no setor defensivo. Agora, está cada vez mais claro que a filosofia de trabalho do Domenech foi assimilada pelo grupo. Hoje o Flamengo teve uma equipe muito diferente da que vinha jogando, foi uma equipe alternativa mesmo. Ele poupou aqueles jogadores que ele conta para o jogo de domingo decisivo no Beira-Rio contra o Internacional e deu muita oportunidade, rodou o elenco. No segundo tempo trouxe para o jogo 2 jovens, o João Gomes e o Lázaro. O João Gomes teve uma boa participação, mostrou muita personalidade. O Lázaro, que é muito talentoso, ainda mais tímido. Mas o Flamengo, depois daquela derrota para o Independiente Del Valle 5-0, realmente ele se fortaleceu. Como eu disse no destaque, são 10 partidas sem perder, 8 vitórias e apenas 2 empates contra o Palmeiras e contra o Bragantino. Pronto, William, não dá para dizer que está completamente. Faltam ajustes, principalmente no sistema defensivo. Agora que o Flamengo está muito forte e tem condições de encarar as 3 frentes que vêm por aí, tem e pode realmente ter uma sequência muito marcante. Sim. Ô Jean, é curioso porque até os times estão na parte de cima da tabela, vira e mexe, você vê não uma reclamação, mas pedidos, né? Caramba, falta um cara ali na frente, falta aquele centroavante, falta um lateral, falta alguém para ajustar aqui, o pessoal da base não está pronto ainda e tudo. Sempre está faltando alguma coisa nesses times. É curioso que você olha o Flamengo, é o Flamengo que, assim, não precisa contratar ninguém mais, nem pensar se manter esse time pro ano que vem e tal, etc. Parece que é um time que não precisa de mais peças, hein, Jean? É impressionante. É verdade, William, mas assim, acho que essa impressão a gente sempre teve, né? A questão é que o Flamengo acabou tendo um monte de imprevistos, acabou perdendo um monte de jogador e aí precisou contar com garotos da base, que era algo inimaginável, né? Se a gente olhasse para o elenco do Flamengo no começo da temporada, para as contratações que a diretoria fez, você ia achar um time completíssimo com 22 jogadores, 2 para cada posição. Talvez a discussão da lateral direita, né? Mas mesmo em relação à lateral direita, quando os meninos já mostravam ali no Campeonato Carioca que podiam dar conta, mesmo depois da saída do Rafinha, a diretoria foi rápida e trouxe o Isla, que se encaixou muito bem no time. Então, acho que em momento algum a gente achou que o Flamengo precisaria contratar alguém. Dá para criar mais opções porque o elenco é extremamente farto. Só que tudo isso depende de treinamento, coisa que o Flamengo mal consegue fazer. Então eu diria que o Flamengo está muito bem encaminhado. Você perguntar qual é a melhor equipe que jogou o melhor futebol nessa primeira fase da Libertadores? Até agora o River Plate. Isso significa que o River é o grande candidato ao título? Não. Até porque o mata-mata, quando a gente começa com as oitavas de finais, é um outro campeonato. A gente já viu equipes, por exemplo, terem a pior campanha e ganharem a mata-mata de Libertadores. A gente já viu equipes terminarem em primeiro lugar e sucumbirem rapidamente também. Então isso não significa nada. Eu vejo o Flamengo com o melhor elenco, acho que o Flamengo é um time em evolução. E o que me chama a atenção hoje, fiquei refletindo durante o jogo, porque o jogo foi fácil no primeiro tempo para o Flamengo, no segundo tempo também não foi tão difícil assim, como o trabalho inteiro do futebol do Flamengo facilita a evolução dos atletas mais jovens. Porque se esse time que entrou em campo hoje fosse o único time que o Flamengo tem, fosse o time principal, e precisasse ganhar essa partida, o jogo era completamente diferente. Mas como o Flamengo é muito forte de elenco, né, e tem vários jogadores já estabelecidos, os jogadores que vão entrando, eles têm muito mais tranquilidade para irem ganhando cancha.
Jogaram uma partida de Libertadores contra um time que, se não é brilhante, não é um time desastre, não é um desastre, é um time que pode brigar, por exemplo, pelo título da Sul-Americana. Mesmo assim, o jogo ficou fácil, em boa parte do tempo. Porque o trabalho do departamento do futebol no todo facilita para os jovens. Se fosse numa condição diferente, esses jogadores teriam muito mais dificuldades para se firmarem. Eu acho que esse é o grande recado que o jogo de hoje deixou positivo para o Flamengo. Quando começarem as oitavas de final, aí é um outro campeonato. Agora o domingo começa a ter um pouco mais de tempo para treinar. E eu acredito que a equipe que já está bem, já é uma candidata ao título, vai se fortalecer ainda mais. Ô Mauro, o Birner falou aí, citou o River Plate, né? Foi a decisão aí do ano passado. O Flamengo hoje é um time que ele tem mais margem de evolução, né, para evoluir, do que o próprio River Plate, ou não? Sim, porque o Flamengo se reforçou para esse ano. O River Plate tem tido baixas, né? Perde jogadores, promove alguns caras que vêm da base, mas não com esse luxo que tem o Flamengo de trazer jogadores para reforçar o elenco e, ao mesmo tempo, aproveitar jogadores que vêm da divisão de base. Aliás, essa é uma característica que o Domenico Torrente tem que o Jesus não tinha. Aliás, acho que essa classificação dessa maneira, esses resultados, essa sequência, eu acho que já é o bastante para acabar com a viuvez de muitos com relação ao técnico português. Chega, né? Acabou. Faz na virada. Esqueçam isso. Esqueçam não no sentido de apagar da história, obviamente, aquilo que o Jesus fez no Flamengo, mas sim, ele não é mais o técnico do Flamengo. Ele está lá no Benfica cuidando da vida dele, lá, tomando seu vinhozinho, comendo seu bacalhau, né? E cuidando da vida dele, da Liga Europa, que o espera ansiosamente também, porque Champions ele não vai jogar, né? Porque parece que o cara é imbatível. Ele é sensacional, mas não é o Superman dos técnicos, isso não existe. O Flamengo tem que seguir a vida dele e pararem de encher o saco do técnico que está fazendo o trabalho dele e sendo muitas vezes perseguido, né? Hoje é quarta-feira, há 6 dias, nesse horário, tinha gente descendo o porrete do Domenico Torrente, porque o Flamengo empatou com o Red Bull Bragantino, jogando 48 horas depois da partida contra o Goiás, o que foi uma grande covardia, distorções com relação à interpretação do tal jogo posicional, né? Porque engessa, faz isso, faz aquilo, quer dizer, uma tremenda má vontade com o Domenico Torrente, e eu acho que isso vai aos poucos acabando. O Jesus foi fantástico, está na história do clube, mas a página está virada, e o Flamengo tem que seguir em frente. Eu acho que já fica mais claro que o time funciona, de fato, independentemente da escalação, com esse conceito dos 2 pontas bem abertos. Hoje, de novo, o Bruno Henrique e o Michael. O time já tem mais uma reação automática no sentido de perder a bola e tentar recuperar, que é o famoso perde e pressiona da moda. Enfim, tem uma série de questões ali, de observações, que você pode perceber que, independentemente da escalação, o time já está assimilando. Isso é bem interessante. Não significa que o time vai ser campeão de tudo, que vai ganhar nada disso, mas já há um certo progresso. E isso, de uma escala, acho que é até boa dentro do cenário, em que pouquíssimo tempo resta para treinar. Ele não tem muito tempo para isso. Hoje, por exemplo, se ele poupou jogadores que são titulares, como Pedro e Gerson, ele não pode tirar o dia para treinar esses caras, que eles foram relacionados, concentrados e ficaram no banco de reservas. Então, você poupa o jogador no sentido de não tê-lo tendo o desgaste do jogo, né? Para fazer a recuperação no dia seguinte e tal. Mas você não pode treinar o cara, porque o cara vai jogar hoje, de repente, vai ficar no banco. Então não é o cenário ideal. É claro, todos os times estão vivendo isso, mas no caso do Flamengo, do seu treinador, numa escala bem mais pesada pelo que aconteceu na semana passada, nos 8 dias com 4 jogos. Então acho que já vai evoluindo, o time vai estar bem mais inteiro, o que tudo indica, domingo contra o Internacional, que joga só na quinta-feira, ou seja, o Inter vai ter um período menor e joga fora de casa, né? Terá que fazer uma viagem de volta do Chile. A classificação do Inter é uma mera formalidade, só um hecatombe tirará o Inter da próxima fase, não vai acontecer, provavelmente não vai acontecer. Então o Flamengo vai estar mais inteiro, mais descansado, o Inter talvez não possa poupar jogadores como o Flamengo fez hoje. Então esse é um jogo bem importante, um jogo que vale a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. E embora não exista, acho que não é tão importante assim ser líder agora ou depois, importante é ser líder na última rodada ou então na reta final. Mas há uma possibilidade real de o time assumir a liderança do campeonato no domingo, jogando fora de casa. E imagino que a expectativa com relação a esse jogo possa ser ainda maior, justamente porque o time vai estar finalmente mais inteiro, os titulares mais descansados. O Bruno Henrique não vai jogar, está suspenso, por isso jogou hoje o tempo todo, mas é um cenário, acho que, bem melhor para o técnico do que nas últimas partidas, onde ele teve que remendar time. Isso aí está acontecendo desde a viagem para o Equador. Esse jogo contra o Inter vai ser o primeiro jogo que ele vai ter algum tempo
e jogadores recuperados. Atenção sacoleiros, atenção revendedores, eu tenho uma mensagem muito importante e séria para você aqui neste vídeo. Você que tem que viajar grande distância para comprar os produtos para revenda, correndo risco nas estradas, gasta muito dinheiro com viagens para comprar os produtos, você que às vezes tem fornecedor, porém ele vive deixando você na mão e quando te entrega o produto, não é aquilo que você esperava. Você que gasta muito dinheiro comprando os seus produtos e a margem de lucro só vem diminuindo a cada dia, eu tenho a grande solução para você. Revenda com margem de lucro de 100% a 400%. Finalmente você terá os contatos dos melhores fornecedores para que você possa fazer as suas compras com conforto aí da sua casa, sem precisar se arriscar em viagens constantes, cansativas e que geram muitos gastos. Você vai vender mais barato e ganhar muito mais. Ou seja, é tudo que um revendedor precisa. Você receberá sites, Instagram e Facebook com fotos dos produtos e contato de telefone e WhatsApp. Todos trabalham com envio de mercadorias por correio, transportadora ou, se preferir, pode retirar pessoalmente. Dependendo da quantidade de suas compras, o frete é grátis. Emitem nota fiscal e comprovante de compra. Você pode comprar tranquilamente como pessoa física ou jurídica se preferir. Não vem nada com defeito. Caso venha, a troca é garantida. E o melhor, na nossa lista você encontra fornecedores de moda feminina, moda masculina, moda infantil, moda íntima, moda evangélica, moda plus size, camisas de times, roupas importadas, calçados, semijoias, celulares, relógios, bonés, drones, perfumes e acessórios. São mais de 400 fornecedores esperando por você. Isso mesmo que você ouviu, mais de 400 fornecedores exclusivos esperando por você. E aí, vai ficar parado aí? Essa é a sua oportunidade de você comprar produtos que você poderá vender barato e vencer a concorrência. Corra e aproveite!